Conselho é empréstimo. A vida que vai pagar a conta é sua. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa porque alguém disse que não era uma boa ideia? Tem gente que não abre um negócio porque ouviu que não dá dinheiro. Ah, não dá dinheiro, não mexe com isso não. Tem gente que não muda de emprego porque escutou que é arriscado demais. Aí fica naquele inferno, entendeu? O resto da vida. E tem gente que abandona um sonho inteiro porque alguém falou que não vai dar certo, que é muito arriscado, que aconteceu isso com fulano, que aconteceu aquilo com Beltrano, sabe? E muitas vezes não é nem a pessoa dando pitaco, é a gente pedindo opinião, abrindo o coração, sabe? Isso não quer dizer que não é legal, sabe? Porque já aconteceu comigo tanto ir pela cabeça da pessoa, por imaturidade, ingenuidade mesmo, e também já aconteceu de eu escutar uma pessoa e me dar bem em alguma situação, me livrar, sabe, de situações. E muitas vezes também já aconteceu de eu não escutar a pessoa e me ferrar, que é o que a pessoa falou dá certo. Então, o vídeo de hoje é sobre ter você se conhecer, saber os seus limites, você saber o que você quer para você, ter certeza daquilo que você quer para você e, sabe, conseguir usar seu próprio filtro para saber. Você junta ali, a pessoa falou, você pega uma parte dela e tenta usar o filtro para falar, não, acho que essa pessoa tá certa, não, vou seguir o que eu tô pensando aqui. Isso é muito pessoal, posso dizer que seria a intuição. Muitas pessoas falam, siga seu coração, sabe? Realmente não querer, não sei se seria correto falar agradar as pessoas, né? Porque, gente, dependendo com quem você se abre, a sua vida vai um inferno, entende? Vira um inferno. Então, isso é muito pessoal de ir pela cabeça dos outros, sabe? Isso, na minha opinião, faz parte de você saber da sua personalidade, seus planos para a vida, sua visão de futuro, sua visão de presente. E aí é a sua vida, como eu disse no começo. É a sua vida que vai pagar a conta se você escutar aquilo e não usar um filtro, sabe? Já tomei decisões baseadas na opinião das outras pessoas e deixei de seguir aquilo que fazia sentido no meu coração. Essa foi uma das lições que eu tive na minha vida mais importantes. E aprendi que ninguém pode escolher o seu caminho por você. Na época, gente, eu estava me separando e eu trabalhava com meu ex-marido. Então eu queria me preparar, né, para poder seguir a minha vida como imigrante e ter uma vida melhor, né, mais independente, sozinha. Então, a primeira coisa que eu fiz, que eu pensei pela minha cabeça, foi que eu queria comprar um apartamento. Na época, eu tinha a intenção de morar aqui nos Estados Unidos pro resto da vida. Hoje, eu já não penso mais assim. Depois de 27 anos morando aqui, eu não penso mais assim. Mas, naquela época, eu pensava em morar aqui pro resto da vida. Então, eu decidi comprar um apartamento. E eu fui e comprei o apartamento. Fui pela minha cabeça, era aquilo, foi a melhor coisa que eu fiz. Então eu fui pela minha cabeça nessa situação. Por outro lado, um dos meus planejamentos era moradia. Então eu já tinha checado, era um check ali, consegui. Aí eu ainda trabalhando lá, no mesmo lugar, queria fazer um curso assim, rápido,
que me desse um bom retorno e que eu pudesse não trabalhar nesse trabalho pro resto da vida, mas que eu pudesse me sustentar para construir outras coisas. E eu fui e perguntei para essa pessoa que era vendedora, que tinha vendido apartamento para mim. E eu estava, gente, naquela época, num momento muito vulnerável. Eu estava muito sozinha, né? E eu perguntei para ela assim, e eu não sei por quê, que ela entrou na minha vida de um jeito, sabe? Não sei, sabe? Não tenho nada contra ela, mas na época eu era muito, estava muito vulnerável, né? E aí eu perguntei para essa pessoa, né? O que você acha, né? Fazer um curso de manicure, porque é rápido, não é muito caro e logo eu saio dessa situação. E ela deu a opinião dela, gente. Não acredito, não vou falar que é de má fé, mas foi eu que fui perguntar, não foi ela que veio dar a opinião. E aí eu saí de fazer um curso de manicure, que era muito mais em conta, rápido, e eu ia sair daquela situação muito difícil para mim na época. Eu fui para um curso de esteticista, que me atrasou quase um ano, era muito mais caro. Eu sofri muito mais, né? Porque eu tinha que estar ali naquele trabalho, convivendo com o meu ex. E aí vem a minha. E outra coisa também, quando eu estava comprando apartamento com essa pessoa, eu queria um apartamento também que fosse muito em conta. E ela mostrou, não vou dizer que ela mostrou vários em conta, mas é como eu falei, eu era muito ingênua, ia muito para a cabeça das pessoas e acabei comprando um apartamento 2 vezes mais caro, né? Não que eu não tivesse condições de pagar, né, a prestação, mas eu poderia ter quitado o apartamento muito tempo, em pouco tempo depois que eu comprei, né? Porque se passaram 20 e poucos anos, né? E que eu já vendi esse apartamento, né? Lá em Boston, hoje eu moro na Geórgia. Então, foi assim, não posso dizer que foi totalmente ruim, mas eu fui pela cabeça dela em comprar um apartamento e também no curso. Quer dizer, um momento muito decisivo na minha vida, frágil, que foi, né, toda aquela coisa de achar, eu achava que o casamento era pro resto da vida, eu queria o apartamento pro resto da vida, e é um momento que se rompeu. Então ali, nesses momentos, nós temos que ter pé no chão para ver o caminho que a gente vai seguir. E são coisas sérias, são coisas decisivas, né? Eu fui pela cabeça dela, trouxe coisas boas e me trouxe coisas muito ruins. Já se passaram muitos anos, eu deixei de ser esteticista há muitos anos, porque era uma profissão que me drenava muito, me desgastava muito, a energia ficava lá, e eu desisti da profissão, porque realmente não tinha nada a ver comigo, e eu não consegui ficar nela nem para construir outras coisas, né? Então foi dinheiro perdido, tempo perdido, a minha saúde mental, porque eu me estressava demais convivendo só com mulher e americanas, né? Na época eu trabalhava só em lugar americano, totalmente diferente da cultura, enfim, foi assim, tive momentos horríveis na minha vida. E o apartamento, né? Foi bom, foi muito bom, né? Mas eu poderia ter conseguido muito mais dinheiro depois que eu vendi do que dessa forma. Tudo porque eu fui pela cabeça de outra pessoa. A culpa não é dela, mas eu fui pela cabeça de outra pessoa, né? Então, quanto é importante a gente saber e ir pelo nosso coração. Porque pelo menos a gente não vai falar assim, ó, igual eu tô contando essa história. Se eu tivesse ido pela minha cabeça, não sei o que seria. Poderia ter me dado mal também, mas eu teria ido pela minha cabeça. Entende?
Durante muito tempo eu olhei para essa história pensando no dinheiro que eu perdi, no tempo que eu perdi e nas oportunidades que eu deixei passar. Mas hoje eu vejo que a maior perda não foi essa. A maior perda foi não ter confiado em mim. Pela primeira vez na minha vida eu estava tentando reconstruir o meu caminho. E na verdade a primeira não, né? A segunda, porque a primeira foi saindo do Brasil e vindo para os Estados Unidos. Naquele momento eu acreditei mais na visão de outra pessoa do que a minha própria. Principalmente morando fora. Mas sabe de uma coisa? Eu também não ganhei uma lição que eu nunca mais esqueci. Nunca mais, sabe? E não vou dizer que não aconteceu de novo, mas hoje eu escuto conselhos sim. Mas eu não entrego as minhas decisões. Porque quem conhece os seus sonhos e os seus limites é você. Quem conhece os seus medos é você. Quem vai conviver com o resultado da escolha é você. Então, se é você que toma a decisão por você, é outra história, gente. E aqui eu não estou botando culpa em ninguém, sabe? Ouça as pessoas, considere o que elas têm a dizer, a opinião. Mas quando chegar a hora de decidir, volte para você. Que conselho é empréstimo, mas a vida que vai pagar a conta é a sua. É com a sua vida, é com a minha vida que eu paguei. Sabe, a pessoa que te deu opinião não vai vir te acudir ali, sabe, você se ferrando, né? Então, assim, eu acho muito importante também, finalizando já o vídeo, essas são experiências ruins, né, gente? São experiências. Mas também tem as experiências boas de quando as pessoas falam pra gente, dão sua opinião com o coração e a gente consegue sentir aquilo e a gente vê pela vida da pessoa que ela realmente está falando aquilo pro seu bem. E a gente sentir, não, eu vou fazer isso. E a gente vai e dá certo. 20 e poucos anos vivendo nos Estados Unidos. Eu ainda tenho muita história para contar aqui. Essa foi uma das histórias, né? Porque no próximo vídeo, né? Já fiz vários vídeos aqui falando que eu era uma pessoa que não conseguia falar não. Eu era muito trouxa, eu era capacho, já fui por muito tempo. Então, desde 2018, 2017, fim de 2017, início de 2018, que eu tomei a decisão de me conhecer, de cuidar de mim, de cuidar do meu futuro, sabe? Da minha alegria, da minha saúde mental, do meu lado profissional. Né? Então, assim, são 20 e poucos anos vivendo nos Estados Unidos, então eu ainda tenho muita história para contar. Mas essa é uma das histórias que eu fui pela cabeça dos outros e me ferrei. Mas também teve momentos que eu fui bem, mas sempre hoje, né, ouvindo aqui, ó, meu coração. Então esse foi o vídeo de hoje, um beijo e até o próximo vídeo.